A paz, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui, nos perdoe o atraso, estamos aqui iniciando o nosso Shekinah Lives especial, Reforma Protestante, lições para os dias atuais. Essa live foi bem esperada, né, irmão Hugo? Muito esperada, pastor Mauro, e nós estamos na expectativa também, e os pastores aqui já estão todos ansiosos aqui esperando essa Shekinah Live. Graças a Deus, né? Hoje lembrando que hoje é o dia 31 de outubro, aniversário da Reforma Protestante. Amém? Ao vivo é assim mesmo. Hoje é o aniversário da Reforma Protestante, né? E lembrando que nós somos do programa Shekinah, né? E esse é uma extensão do programa Shekinah, né? O Shekinah Lives. Todos os meses aí nós fazemos uma live solidária, mas hoje é uma live especial, onde nós vamos estar debatendo aí assuntos sobre a Reforma Protestante, né? Lições para os dias atuais. Nós também estamos aí em transmissão simultânea aí pelo Facebook e pelo YouTube, né? Pelo YouTube da página Igreja Batista de Fé Reformada. Não é isso, pastor Enio? Meu nome é Pastor Mauro e eu vou apresentar com o meu irmão Hugo também. Meu irmão. Amém, meu nome é Hugo, né? Todos me conhecem como irmão Hugo. E a gente vai dar andamento aí na nossa live, amém? Amém, vamos iniciar aí nos apresentando, né, os nossos queridos irmãos debatedores aqui nessa noite, nossos queridos pastores, né? Que durante todo esse acho que foi uns 2 meses, né, de preparação. 2 meses. Estão se preparando aí, estão orando, estão aí buscando, estão estudando, jejuando aí, para que hoje vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos começar aí, né, com o nosso querido pastor, né, o querido pastor Enio, né, que é o pastor da casa, amém, glória a Deus. Isso, é um anfitrião aí, se apresenta aí, pastor Enio, manda uma paz aí para os nossos ouvintes aí, eles estão todos ansiosos para conhecer o senhor também. Bem, gente, graças e paz a todos, é um prazer muito grande receber o programa Shekinah hoje na nossa igreja e esperamos em Deus ser bênção para a vida de cada um de vocês nessa noite. Amém, graças a Deus. Nosso querido pastor Davi. Amém. Estamos aqui também com o nosso querido pastor Eudes Alberto. Glória a Deus, prazer enorme estar com todos vocês aqui, pastor Enio, pastor Davi, pessoal do programa Shekinah Live, né? Hugo, pastor Mauro, e é uma honra poder também estar com você, né? Que abre as portas da sua casa e também do seu coração, e vai ser um tempo poderoso que o Senhor vai promover aqui, nós vamos passar um tempo bom, creio. Amém. Amém, graças a Deus. Lembrando, o pastor Enio é da Igreja Batista de Fé Reformada, nosso querido irmão pastor Eudes é da Igreja Apostólica Seiva, e o nosso querido pastor Davi é da Assembleia de Deus, Jardim Letícia. Amém? Bom, lembrando também, durante esta live, nós vamos estar aí, né, também aí vendo os comentários aí, você pode mandar suas perguntas, por quê? Porque no final nós vamos estar aí também sorteando aí algumas perguntas, onde os nossos irmãos vão estar aí respondendo. A cada pergunta que nós sortearmos aqui, vão concorrer a prêmios. Quais são os prêmios, irmão Hugo? Nós vamos fazer um sorteio de 3 xícaras da Reforma Protestante, que são essas xícaras que estão aparecendo aqui na tela, aqui, ó, que vocês estão assistindo, e um curso de teologia, que daqui a pouco o nosso querido pastor Davi Alencar vai estar falando sobre esse curso, e um livro. Amém, pastor? Amém. Qual que é o livro aí, pastor? O livro é um livro da nossa autoria. O título dele é Repensando os Nossos Relacionamentos com Deus, com a Vida e com as Pessoas, que tem tudo a ver com esse momento, né? Porque é um momento de nós repensarmos a nossa fé e como nós estamos vivendo ela com relação ao próximo, com relação a Deus, com relação à igreja. Graças a Deus. E nem começamos direito, já tem bastante gente aqui nas redes sociais, hein? Graças a Deus, vai ser benção pura hoje. Vamos iniciar então, irmão Hugo, nessa noite? Vamos iniciar, pastores. Né? Nós vamos fazer aí uma leitura de um texto, né, que é referente à Reforma Protestante, para que as pessoas possam entender em casa também o que é a Reforma Protestante. Antes de nós iniciarmos aí a série de perguntas aí. As perguntas que nós vamos fazer aos pastores são perguntas que foram nos mandadas durante todos esses 2 meses aí, né? As pessoas nos mandaram aí, nós selecionamos algumas, né, irmão? E hoje os nossos queridos pastores vão estar aí
respondendo, debatendo, conversando aí da melhor maneira possível. E já mandando também, vocês que estão aí nos assistindo, manda suas perguntas, que vocês, através dessas perguntas que vão participar do sorteio. Manda a pergunta e os pastores aqui no decorrer vão estar respondendo. Amém? Vamos iniciar a leitura nessa noite. Né? Reforma significa o quê? Trazer de novo a forma de alguma coisa que está deformada, né? Então, houve um período interbíblico entre Malaquias até Mateus, uma lacuna mais ou menos de uns 400 anos, sem Deus falar, sem Deus enviar um profeta, né? Nessa época não houve, né? Deus, nessa época, ele ficou praticamente em silêncio. Nessa época, o Império Macedônio de Alexandre o Grande, ele conquista Jerusalém, começa a nascer então o Império Romano. Jesus nasce nesse império, faz a obra, é morto, crucificado, ressuscita e fica mais 40 dias orientando seus discípulos, volta para os céus e deixa a promessa da descida do Espírito Santo, dando-lhes a tarefa da grande comissão. Amém. Essa grande comissão é mais ou menos o ide e pregai o evangelho. Lá em Atos, capítulo 2, no Pentecoste, vemos a descida do Espírito Santo. Iniciando ali, pastor Mauro, as primeiras conversões. Nasce ali a igreja de Cristo, né, dando os seus primeiros passos. A igreja começa a tomar sua forma, sua base e seu padrão. Alicerçado na doutrina dos apóstolos, em Atos capítulo 9 e Atos capítulo 8, a igreja de Cristo é perseguida, dispersa, começa a crescer em todo o Império Romano. Vemos ali então a conversão de Saulo de Tarso, que passa a se chamar Paulo. Levanta-se o homem responsável pela teologia da igreja, ensinando através de suas cartas paulinas. Ele é missionário dos gentios, aquele que fundou as igrejas na Europa. A igreja conclui a sua forma doutrinária e teológica. Paulo começa a plantar igrejas em 40 anos em vários países. A igreja está completa e os demais apóstolos são mortos. E o último a morrer é João na ilha de Patmos. A igreja vai crescendo pelo mundo até o ano 300 e até o final do século III. Irmão. No início do século IV, Constantino decreta o cristianismo como religião oficial, pastor Enio. E o Império Romano fez ali uma mesclagem dos costumes romanos com o cristianismo. A igreja começa a perder sua forma. Junta-se o Estado e a igreja começa a se introduzir o paganismo. Nasce o papado romano no século XII, chamado de período das trevas. Inquisição, caça às bruxas, torturas, mortes na fogueira. A igreja vai perdendo a sua característica. Amém. Dali, pastor Mauro, começa então a evolução das heresias. Que nós temos ali, pastor, naquela época, que era a igreja de Cristo, começa a passar a se chamar religião católica ou romanismo. No ano 300, a oração pelos mortos. Estabeleceu também o sinal da cruz. Né? No ano 330, o uso de velas no momento do culto. Ano 375, a veneração aos anjos, imagens e santos. E no ano 394, muda-se o nome do culto para a missa. Ano 500, padres vestindo-se diferente dos membros. Ano 543, doutrina do purgatório. Amém. No ano 600, pastor Mauro, acontecem as orações e missas realizadas em latim. Orações dirigidas para Maria como mediadora entre Deus e os homens. No ano 607, o papado romano é instaurado e no ano 650 é instaurada a água benta. No ano 995, a canonização dos santos. E no ano 1069, o celibato dos sacerdotes. Ano 1090, cria-se o rosário, o terço, a oração mecânica. E no ano 1184, a Inquisição. O ano 1215, a transubstanciação, que seria, né, a ceia, a condição auricular de a confissão auricular de pecados ao padre, penitência imposta pelo padre. Ano 1219, Bíblia proibida para os leigos, somente para os sacerdotes. E no ano 1251, proibido o uso de vinho na ceia, somente aos sacerdotes. A oração da Ave Maria é criada. É isso aí, pastor Mauro. Nessa época, John Hus morre na fogueira, considerado um herege, e diz a célebre frase: vocês estão matando um gigante, mas virá um cisne. As heresias chegam ao auge em 1509, onde o Papa Leão X precisa construir a Basílica de São Pedro. Para isso precisava de dinheiro. Nasce o pior das heresias, a indulgência papal, documento assinado pelo Papa onde perdoava os seus pecados, garantia a entrada para o paraíso. Mas dependendo do pecado ou da condição ou da condição de vida, os valores eram diferentes. Muitos tornando-se até escravos da igreja.
Só quem possuísse esse documento era perdoado. Era preciso comprá-lo. O perdão era vendido. Neste tempo, a igreja dominava todas as áreas, as ciências, as artes, a medicina e a filosofia. E nessa época, a cidade de Wittenberg, na Alemanha, um monge das ordens do Agostiniano, paroco alemão. Achava que Deus era um tirano, um Deus vingativo. Ele não gostava da palavra justiça, procurava buscar o perdão através da flagelação e sofrimento. Este era Martinho Lutero. Este é enviado a Roma para estudar a Bíblia, e ao estudar a Carta Magna, que era a Epístola aos Romanos, ele se depara com um texto que lhe dá um choque, no capítulo 1,15, onde está escrito: o justo viverá pela fé. Ele entende que para ter o perdão dos pecados não era necessário pagar, como se fosse uma revelação de Deus. Se dá sua conversão, pastor Mauro, após estudar a Escritura, ele vê os desvios nas igrejas, no que ele se transformou. Então, no dia 31 de outubro, que é hoje, de 1517, Lutero vai até a igreja do castelo de Wittenberg e fixa nas portas da igreja as 95 teses contra o abuso da igreja católica e as heresias. Tem início ali o maior movimento da história da igreja, a Reforma Protestante, porque Lutero fez isso. Ali era uma igreja universitária, onde ficou suas teses. Sabia que muitos estudantes de várias partes do mundo veriam aquele mural, onde consequentemente se espalhou por toda a parte. Mas a intenção de Lutero era fazer a igreja voltar de uma forma original. O movimento começa com Lutero na Alemanha, anos mais tarde com João Calvino na França, Zwinglio na Suíça, Erasmo de Roterdã na Holanda e muitos príncipes da Europa, e entre outros. A igreja vai tomando forma através de uma teologia mais sistemática, mais estudada. Reformadores são levantados em várias partes do mundo. Em 1521, Lutero é intimado a comparecer num concílio, intimado a revogar seus escritos, e ele não comparece. Então ali ele é excomungado da igreja, ameaçado de morte, vai até um castelo e lá começa a traduzir a Bíblia para o alemão. Nasce a igreja protestante. Onde a ideia era trazer de volta a forma original da igreja. A reforma foi resumida em 5 pontos chamados 5 solas. Sola Escritura, que é a palavra. Sola Christus, só Cristo. Sola Fide, que é a fé. Sola Gratia, que é a graça. Solo Deo Glória, glória a Deus. Amém, pastor Mauro. Amém. Então esse é um pano de fundo de como foi formada a Reforma Protestante, né? E através do que nós lemos aqui, através desse relato, nós vamos iniciar aí a pergunta aos pastores, e nós vamos começar a debater através do que foi escrito aqui, através da história. Nós queremos chamar aqui a nossa assistente, amém, nessa noite, ela vai nos ajudar aqui, né, para não sermos aí injustos, né? Verdade. Nós vamos aí ver aí, nós temos aqui 3 cartas, né, com o nome de cada um dos nossos queridos pastores, e ela vai tirar aí uma carta aonde o primeiro pastor nessa noite vai responder a primeira pergunta. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Nosso querido pastor Enio. Pastor Enio, ele vai responder a primeira pergunta que nos foi enviada, né, durante esses 2 meses aí, né, pastor Hugo? 2 meses. Ó, pastor Hugo. Pastor Amém? Hugo. E ele vai estar respondendo aí as perguntas. Amém? A primeira pergunta aí para o pastor Enio, que nos enviaram aqui, pastor Enio. O que culminou, amém? O que culminou o processo da reforma da igreja cristã, entre aspas aí, católica? Bem, obrigado pela pergunta. Eu acho que, na realidade, o que culminou com a questão da reforma protestante foram alguns fatores, não é? Como, por exemplo, o fator político, o fator econômico, o fator cultural do tempo. E esses fatores, juntando tudo, eu acho que foi o que culminou, na realidade, a reforma protestante. A gente precisa entender que a ideia da reforma protestante não era reformar somente a igreja. Era, literalmente, a reforma do Estado, o Estado olhar com outros olhares para a população dele. E eu acho que culminou, na realidade, eu acho que foi não somente a questão das indulgências, mas a questão política, econômica, cultural, social das pessoas. Entendeu? É tanto que quando a gente vai ver que Martinho Lutero ele é excomungado pela igreja, a primeira coisa que ele vai fazer é a conversão, escrever a Bíblia no idioma alemão, né? Então tinha sentido cultural na realidade, porque naquele tempo somente os padres e as missas eram em latim, né? Mas eu acho que a política, a economia, a questão social, acho que culminou a questão da reforma protestante.
Amém? Pastor Davi quer falar mais algo sobre isso? Queridos, na verdade o que o pastor falou resumiu tudo aí, né? O que a gente nota é que o anseio por mudança não era um anseio só da igreja, ou dos participantes da igreja daquela época. Era um anseio mundial. Havia muita opressão por parte das hierarquias, né? Sejam elas religiosas, sejam elas sociais, políticas, econômicas. É exatamente o que ele falou. E essa opressão foi gerando um jugo tão pesado que o povo já não aguentava mais carregar. Então, o que eles precisavam naquela época, que surgiu, eu acredito até por uma ação sobrenatural de Deus, foram os líderes. Porque o povo, por mais de 1000 anos, se sentia muito oprimido por aquilo que era posto para eles. No decorrer das outras questões, isso vai ser abordado, mas quem nos acompanha vai perceber que a Reforma Protestante não foi um movimento só religioso. Ele foi um movimento que movimentou os principais líderes do mundo, revoltado com as questões que estavam sendo postas pelo romanismo e também por líderes que também não eram ligados à Igreja Católica, mas que aproveitava do sistema para oprimir as pessoas. Amém, graças a Deus. Pastor Eudes, quer falar algo sobre isso também, pastor Eudes? Bom, eu acredito também que algo que possa ter levantado, assim, hasteado essa bandeira de forma mais marcante, bem a necessidade de se voltar ao contexto bíblico, né? Trazer a igreja para a sua origem, né? Que, na verdade, como dito pelo pastor Davi, o fardo era pesado, e ao contrário disso, Jesus disse que o fardo é leve. Então, o homem gerou peso e o Espírito Santo ativa, eu creio que a reforma, para desativar esse peso e voltar novamente a caminhar, o povo de Deus a caminhar com a leveza e a liberdade proposta pelo Evangelho, né? Acho que também tem um braço, acho que é o principal, talvez, viés da necessidade da reforma. Amém, graças a Deus. Vamos a outra pergunta, irmão? Outra pergunta. Vamos aí, a nossa querida irmã secretária vai nos ajudar aqui, amém? Glória a Deus. Pastor Eudes, amém, glória a Deus, graças a Deus. Nosso querido pastor Eudes. Pastor Eudes, eu vou fazer essa pergunta para Isso, ele. pode fazer, Pastor pode fazer. Pastor, o Eudes Alberto, diante de tudo isso que a gente falou aqui agora, se a reforma foi tão importante para a igreja, por que a igreja já não adota os princípios da reforma hoje nas suas igrejas? Bom, eu acredito que, de verdade, a igreja... eu gosto sempre de usar um texto em que o povo precisava lutar uma guerra e foi levantado um grande general. E aí o Senhor falou, olha, vocês precisam vencer e levanta do povo aí quantas pessoas foram que querem ir para a guerra. 32 mil pessoas levantaram. Mas aquelas 32 mil, quando viram que ia para a guerra mesmo, eles amedrontaram e não foram. No final, sobrou 300 caras. O que eu acho que o problema hoje é a covardia. Né? A covardia impede que o propósito de Deus seja colocado em prática. Porque a palavra diz de forma muito clara que o reino de Deus é conquistado à força. E para exercer força, a pessoa precisa ter coragem de combater o quê? O pecado, de combater as mentiras, de combater falsos líderes, de combater falsas profecias, de combater uma linha e um raciocínio apenas humano. Então, eu acho que, de verdade, o problema hoje é a covardia, é medo. Amém. Quando você fala isso, né, que a gente fala sobre a covardia dos homens, então, no caso, eles estavam mudando, porque, como a gente viu nos 5 pilares, são a sola Escritura, sola Cristo, sola Graça, sola Deus, né? Então, eles estavam mudando isso. Seria isso o que você quis dizer? Exatamente. Eu hoje, trazendo para hoje, né, ela é fundamental, importante. Deus tirou, eu costumo dizer que um calço, a igreja é como se fosse uma grande pedra descendo de monte abaixo, devastando o pecado, devastando as questões humanas, né? E aí, de repente, alguém precisa parar isso. Então, a reforma foi um agente de Deus para tirar esse caos, para que a gente volte para a palavra, para que a gente volte para a verdade. Mas todas as vezes que você volta para a verdade, a mentira é combatida. Não é verdade? Então, assim, eles ativaram isso. E a importância dessa reforma trouxe vida para a igreja.
trouxe crescimento novamente. As pessoas deixaram de olhar para os dogmas, deixaram de olhar para aquilo que foi forjado para tirar o brilho da glória de Deus. Olha como a igreja foi ativada. O Espírito Santo veio sobre ela, trouxe o brilho, a essência, o poder sobre a vida de homens, de mulheres simples. E daqui a pouco esses homens e mulheres simples perderam o seu direito de ter acesso a essa palavra que os ativava. Agora, para combater isso, precisa ter gente de coragem. Não é verdade? Então, eu acredito que eles foram encorajados por Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, doaram as suas vidas, né, para que nós hoje estivéssemos aqui comemorando mais um aniversário dessa reforma. Graças a Deus. E é bom lembrar também, né, pastores, os pastores aí que quiserem falar sobre isso, é bom lembrar também que às vezes as pessoas veem nós falando aqui sobre a reforma, acho que foi algo fácil, né? Acho que foi foi de um dia para o outro. Mas da mesma maneira que se levantou pessoas importantíssimas, né, para implantar essa reforma protestante, como vários príncipes, né, também, né, teve muito apoio, né, de outros países também. Também houve a contra-reforma, né? Pessoas que não foram a favor, né, dessa reforma protestante, porque é aquilo que o nosso querido pastor estava falando. Algumas pessoas, elas financeiramente, elas se beneficiavam, né, quando estava como nós lemos aqui, né? Elas se beneficiavam com isso. Quando iniciou-se a reforma protestante, o que aconteceu? Essas pessoas acabaram, né, perdendo todo aquele ganho, toda aquela maneira fácil de se viver, né? E houve-se uma guerra, né, uma contra-reforma. Eu até queria pedir ao pastor Enio que falasse sobre isso. Bem, na realidade a gente vê que a ideia da reforma ela não foi fácil, entendeu? E, na realidade, a gente tem que entender que a reforma não começou com Martim Lutero, né? Já tinha os pré-reformadores, né? Martim Lutero, na realidade, foi o auge, o ápice, né, da questão da reforma. Mas, sim, existia uma contra-reforma, que a ideia era combater essa mudança da igreja. Então, a ideia da contra-reforma era fazer com que a igreja voltasse a ser o que ela era antes, entendeu? Então, tudo aquilo que os pregadores da reforma estavam pregando, né, os contra-reformadores pregaram totalmente o contrário. E uma das facetas da contra-reforma foi o seguinte: então, como é que nós podemos parar essas pessoas? Vamos matar todos eles. Entendeu? Então, houve realmente uma caça muito grande a grandes homens, né, que estavam envolvidos na reforma. Por quê? A ideia era o seguinte: nós conseguimos parar esses homens dele falar? Não. Então, como é que a gente para esses homens? Matando. Então, uma das facetas da contra-reforma, entendeu, que foi feita pela Igreja Católica, como nós vimos aí que foi o último golpe da Igreja, foi caçar. Então, na realidade, eles saíram caçando os reformadores e matando todos eles, entendeu? Então, por exemplo, a gente vê Calvino. Calvino ele vem fugido da França porque já tinham a cabeça dele a prêmio. Né? Por exemplo, né, a questão de Martim Lutero. Eles excomungaram Martim Lutero. Né? Como não conseguiram matá-lo em pessoa, o que eles fizeram? Fizeram a estátua de Martim Lutero e colocaram fogo depois. Entendeu? Então, a faceta da contra-reforma foi o seguinte: a gente não consegue calar esses homens. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos caçá-los e matá-los. Né? Eu acho que foi a parte mais brutal da contra-reforma, foi isso aí. Tá? Amém. Bom, Glória como não tem mais quem sortear, agora é o pastor Davi, né? Pastor Davi, que vai fazer agora, pura aí. vai responder aí uma pergunta agora, né? Bom. Vamos lá, pastor Davi. Pastor Davi, a pergunta que nos mandaram: quais os principais benefícios da reforma para toda a sociedade? Não só para a igreja, mas para toda a sociedade.
coisa também, a gente vê que aconteceram muitas mudanças ao longo dos anos. E o movimento missionário que favoreceu isso. Porque na proporção que houve aqui na reforma, que o pastor Henrique falou, a perseguição desse povo na Europa levou eles a buscar outros países, tanto no continente africano quanto no continente americano, ou norte-americano, que estava se iniciando também. E eles levaram esses pressupostos de liberdade, democracia, o benefício que foi trazido não só para o povo europeu, mas para todos os outros povos do Novo Mundo. Então, outra coisa também, que era um pensamento daquela época, quem nascia, quem ascendia o poder porque Deus quis assim. Então, seja você um líder da igreja, ou seja você um líder no mundo secular, era porque Deus quis assim. Se você fosse um pobre, miserável, nascesse como um trabalhador, um assalariado, eles diziam que essa era a vontade de Deus. E assim você deveria permanecer a vida inteira. Então, a reforma protestante questionou tudo isso. E esse questionamento, ele favorece nós até hoje. Porque muitas bandeiras que são levantadas hoje pelo mundo secular, naquela época, quem levantou foram os cristãos. Lógico, apoiado pela burguesia, que queria também uma mudança porque estava sendo oprimida. A burguesia, para quem não sabe, era a classe média alta, que também era muito oprimida quando produzia alguma coisa. O Estado, apoiado pelo romanismo, pelo catolicismo, tirava grande parte daquilo que era criado, daquilo que era feito através dos impostos. Então, enfim, eu acredito que os maiores benefícios, não só para a igreja, mas para o mundo todo, são esses. São a liberdade de expressão, que encontrou um eco muito grande na Reforma Protestante, a liberdade que vem através da democracia. Ali começou a se falar em democracia no mundo para eleger governantes. E não mais uma coisa que toda pessoa que chegava ao poder foi Deus que colocou. E essa liberdade de você questionar aquilo que o Estado ou a religião propõe. Para nós cristãos, lógico, com base na Bíblia, mas em termos gerais, que a gente possa entender que são heranças da Reforma Protestante que naquela época não havia no mundo. Amém. É aquilo que nós estamos falando aqui, né, pastor Davi? Às vezes as pessoas acham que a Reforma Protestante só beneficiou a nós, né? Mas como nós lemos aqui, o catolicismo naquela época, o romanismo naquela época, ela envolveu as várias áreas, né, da sociedade. Ciências, artes, filosofia, tudo eles tomavam conta. E uma coisa, né, pastor Davi, pastor N, pastor Davi e pastor Edson, que o pastor Davi que falou que foi muito importante para nós hoje a democracia. Que a gente tem direito hoje de votos, a gente tem direito hoje de falar qualquer... E naquela época não tinha. Então, a Reforma Protestante fez com que aquelas pessoas tivessem esse dom para ter essa democracia. Fazendo um adendo ao que o pastor Davi estava comentando, e ele está coberto de razão. Então, por exemplo, quando a gente vê Genebra convidando Calvino para vir para Genebra, a Câmara Municipal convidou Calvino para cuidar da previdência social e de toda a parte social de Genebra. Então, por exemplo, o problema é que, às vezes, a história que a gente vai para a escola, ela não tem fidelidade, eles não contam a verdade, porque nós sabemos que tem todo o interesse por trás. Mas, por exemplo, o que nós chamamos hoje de orfanato. Não existia orfanato. As crianças, quando eram abandonadas, ficavam na rua. Quem criou o orfanato? Entendeu? A Reforma Protestante. Entendeu? Por exemplo, não tinha salário mínimo em Genebra. Quem criou o salário mínimo? Escola mesmo não tinha. Hospital municipal não existia. Os hospitais eram somente para elite, né? Era tudo privado. Então, quem criou o hospital municipal? Na realidade, a Reforma Protestante. Os reformadores. Então, a reforma não foi somente para voltar à essência da Bíblia, mas foi para fazer aquilo que a Bíblia diz que tem que fazer. O ser humano precisa ser valorizado, né? Então, só fazendo um adendo ao que o pastor comentou, e ele foi certíssimo, né? Eu só queria colocar assim, a questão de aonde foi isso, né? Então, por exemplo, asilo não tinha. Quem criou os asilos? Ela veio da ideia da reforma, entendeu? Então, isso é bem interessante a gente ver, né? Amém. Pode falar. O pastor citou João Calvino, né? João Calvino, ele chegou a liderar a cidade de Genebra de uma forma assim tão, digamos assim, tão bíblica, porque assim, todas as vezes que você aplica os princípios bíblicos à sua vida, vamos usar esse termo que a gente está acostumado com ele na teologia, a vida secular, né? A gente costuma usar a vida religiosa, a vida secular. Na verdade, o ser humano é integral.
A nossa espiritualidade, ela não é espiritualidade secular ou religiosa, mas só para você entender, aquilo que não está ligado à religião. Os princípios que ele aplicou ali de administração financeira, através da justiça, porque o político, quando ele é eleito, quando ele chega ao poder, ele chega como um servidor público. Ele é um servidor público. Isso está expresso na nossa Constituinte. Então, ele precisa servir as pessoas e não se servir do seu posto para enriquecer ilicitamente. Então, o que aconteceu? A Genebra de Calvino, ela foi tão bem administrada que toda a população prosperou. A cidade se tornou um modelo social e político para o mundo. E isso aí não pode ser negado pela história, né, pastor Enio? Isso está registrado. Mas justamente, não que ele não tenha cometido erros, ele cometeu erros também. Se você for a fundo na história, você vai ver que também ele cometeu erros na questão social também. Mas grande parte das leis que foram criadas em Genebra beneficiou toda a população. Graças a Deus. E aí, você está gostando do debate nessa noite? Quer fazer uma pergunta? Envia-nos a sua pergunta aí através dos comentários. Aliás, vamos falar aqui. Usa esse dedinho abençoado aí, né, irmão? Verdade. Eu estou vendo aqui que tem muita gente nas redes sociais, pastor Mauro, mas não estão compartilhando, né? Tem que compartilhar o vídeo, clica lá no compartilhamento, manda lá para os seus contatos, manda no WhatsApp, no Facebook, coloca lá, porque a gente precisa também dos compartilhamentos. E outra, pastor Mauro, as perguntas não estão chegando. A gente vai fazer um sorteio de 3 xícaras aqui daqui a pouco. Vamos fazer um sorteio de um livro do nosso querido pastor Davi e também um curso de teologia de 1 ano e 6 meses. É isso, pastor Davi? 1 ano e 6 meses gratuito, à distância ou presencial. Você que escolhe o jeito que você quiser e vai ser bênção pura. Amém. O debate aqui está uma bênção, mas por enquanto está só glória aqui. Amém. Graças a Deus. Vamos de louvor agora, pastor Enio? Vamos dar um louvor, né? Vamos mandar um louvor aí, né? Enquanto isso aqui nós vamos tomar uma aguinha aqui, vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos de louvor, mas manda suas perguntas aí, amém? Manda suas perguntas que a gente quer dar essas canecas aqui para vocês, mas vocês têm que mandar as perguntas aí nos comentários. Amém? Vamos tocar um louvor aí. Não tem problema, pode mandar, anota. O sorteio é só para iniciar. Pode ser. Uma vez não dá. Pode ser. Agora posso fazer. Para vocês programarem aí. Faz uma pergunta para ele. É só ir onde ele está.
Irmãos do Facebook, nós estamos aí ouvindo uma música, um louvor, que está no YouTube. Nós também estamos aí acessando ao YouTube. Caso vocês estejam vendo aí em silêncio, é porque por enquanto está passando um louvor lá no YouTube. Mas daqui a pouco a gente vai retornar aí no Facebook também. Aguardem aí, mande suas perguntas aí, que nós queremos dar essas xícaras, queremos dar o curso e o livro também. Tá? Envia suas perguntas aí. Isso. Amém, pastor Mauro. Nós estamos já de volta na live aqui pelo Facebook e já agradecendo aí os nossos amigos, aqueles que nos ajudam a fazer o programa Shekinah. E eu queria mandar aqui um abraço para o nosso querido Renato da Escola de Cabeleireiro, pastor Mauro. Amém, meu amigo Renato Boni. Renato Boni hoje fez aniversário também. Aniversário hoje, hein? Benção pura, hein? Benção pura, hein? Ele tem ali a Escola de Cabeleireiro lá e tem nos ajudado aí constantemente aí na programação Shekinah. E também tem o pessoal da Cera 4D também, né? Da Cera 4D, nosso querido pastor Adeilton, né? Cera 4D. Você tem o telefone dele ou você não está com o telefone dele aí, pastor Mauro? Que a gente veio mesmo só para... O Gão me colocou no óleo aqui no pastor Davi, é sempre assim. Eu coloco no óleo mesmo. Mas segue lá, a gente vai mandar para vocês aí mandar o link aí, Cera 4D é abençoado, hein, pastor Mauro? Eu coloquei lá no meu carro lá, ficou brilhando, ficou show de bola. E não pega pelo, né? Você sabe quando você passa aquele produto, fica show de bola. Graças a Deus, é benção pura mesmo. E tem o baixinho abençoado lá com o pastor Daniel, lá da Águia Montagem. A Águia Montagem também está sempre com a gente, nos ajudando. Nós estamos aqui falando do pessoal que ajuda a gente a fazer a programação que vai ao ar, né, pastor Mauro? Todas as terças-feiras nós temos que falar sobre o nosso programa. São os nossos né? patrocinadores lá que nos ajudam, né? Nós estamos aí com 60 programas Shekinah já, graças a Deus, devido aos patrocinadores. E vocês também que nos assistem aí todas as terças-feiras, das 16 às 18 horas, pela Rádio Fonte Vida 87.5 FM. Voltando a falar ainda lá na Águia Montagem, o baixinho lá é abençoado. Ele monta seu móvel, não inventa de montar seu móvel na sua casa, irmão, sozinho. Vai, chama lá a Águia Montagem lá, além de montar os móveis, faz oração, canta, né? O baixinho é benção pura. É o pastor abençoado, ele monta os móveis e eu falei, né, pastor, aquele dia nós falamos lá como fala? Da pandemia. Vocês estão em casa querendo montar os móveis sozinhos, não monte não, que senão a mulher está em casa, vai acabar de quebrar o móvel na sua cabeça. Já aconteceu isso em casa. Amém. Glória a Deus. Hugo, vamos retornar então às perguntas? Vamos retornar. Né, estamos aí com a Shekinah Lives. Amém. Reforma Protestante, lições para os dias atuais. Hoje é dia 31 de outubro, aniversário da Reforma Protestante. Estamos aí fazendo um especial, onde estamos debatendo aqui com os pastores. Amém. Três mestres aqui, né, irmão? Três mestres aqui. Pastor Enio Andrade, da Igreja Batista de Fé Reformada. Pastor Eudes Alberto, da Igreja Apostólica Seiva. E o pastor Davi Alencar Santana, da Igreja ADJL. Nós somos os mais pequenininhos aqui, irmãos do meio aqui. Tô até com vergonha de ficar aqui, né? Eu também, já estou quase entrando debaixo da mesa. Já estou quase entrando debaixo da mesa aqui de vergonha. Mas estamos aqui conversando acerca da Reforma Protestante. Mas voltando a falar, manda suas perguntas, nós queremos sortear essas canecas que estão aqui. Amém? Vamos falar o que nós falamos lá na rádio. Quem nos ajuda a fazer esse programa é você. Amém? Nós só estamos aqui só conduzindo, mas quem ajuda é você. Vamos voltar às perguntas aí. Vamos voltar à pergunta, né? E o primeiro a responder mais uma vez é o pastor Enio Andrade. Pastor, nós recebemos várias perguntas aí dos nossos ouvintes no decorrer dos meses aí. E uma pergunta foi enviada aqui para a gente, para você responder, pastor Ené. Quem foi o maior agente para a consolidação desse processo? Bem, obrigado pela pergunta, Hugo. Talvez as pessoas vão pensar que a minha resposta seria Martinho Lutero, na realidade, né? Mas, na realidade, o maior agente foi o Espírito Santo. Tenho certeza absoluta que foi o Espírito Santo, né? Claro, utilizando alguns homens, mas o maior agente foi o próprio Espírito Santo. Entendeu? Era preciso, como o pastor ele tinha comentado, levantar homens para bater de frente com o que estava acontecendo, né? Então, sem dúvida nenhuma, o maior agente foi o Espírito de Deus, sim, com certeza.
Amém. Pastor, o Eudes quer falar mais algo sobre isso? Quem foi o maior agente que culminou, que como que é? Consolidou. Isso, consolidou. É porque a pergunta... Falando em línguas aqui, irmãos. Isso, falando em línguas. Esse processo... Glória a Deus. De verdade, eu acho que já está mais do que respondido, né? Porque o Espírito Santo, e ainda que alguém tenha sido levantado grandes homens de Deus, ainda assim mantém-se nele o Senhor, porque a palavra diz que convém que a gente seja diminuído. Então o processo nasceu no lugar certo, foi promovido pela pessoa certa, e com toda certeza o Espírito Santo de Deus que encorajou, animou alguém, homens, né? Uma geração realmente que foi extremamente usada pelo Senhor para tirar essa trava, né? Quebrar essas barreiras que impedia que o Evangelho fosse levado à frente e a volta de Cristo fosse, abre aspas, abreviada, né? Porque a gente sabe que a palavra do Senhor tem que ser pregada em todo o mundo. Então, se o inferno conseguisse manter todo aquele monopólio através da vida de outros homens que não conseguiam enxergar, efetivamente o Evangelho de Cristo seria impedido de ser pregado e a vinda de Cristo, de algum modo, estava sendo retardada, né? Então, por mais que muitos homens foram usados para começar esse processo, mas sem a vinda do Espírito Santo, sem a orientação do Espírito Santo, isso não teria acontecido, não é isso, pastor Davi? É que, na verdade, todo movimento espiritual começa em Deus, não é verdade? A gente só dá continuidade àquilo que o Espírito Santo está falando. Tanto que eu acredito que até esse debate aqui, essa reflexão sobre a reforma protestante é um mover de Deus. Porque tem muitas coisas boas que a reforma protestante nos trouxe, que estão sendo desconsideradas nos dias atuais. Na outra pergunta que foi feita para o pastor Eudes, eu até fiz a anotação aqui. Nós precisamos voltar à Bíblia, irmãos, porque mesmo com tantas versões das Escrituras Sagradas, aplicativos gratuitos para nós termos a Bíblia em nossas mãos, eu acredito que nós nunca vivemos uma era de tanto analfabetismo bíblico. Ou seja, lá em Provérbios, tem um provérbio que me chama a atenção, diz assim: a alma farta, ela pisa o favo de mel. Para a alma sedenta, até o amargo é doce. Então nós estamos vivendo uma época com relação às Escrituras que existe uma fartura. Existe uma fartura. E o que acontece? Essa fartura da palavra de Deus, ela está sendo muitas das vezes rejeitada pelas pessoas. Então, a maioria dos cristãos não conhece as Escrituras como elas devem ser conhecidas, e isso gera, né? Então o Espírito Santo, através dessa live, está te chamando a novamente voltar às Escrituras, porque muitos dos erros que são aceitos pelos cristãos é por desconhecimento bíblico. Pastor Mauro, antes de mais nada, é bom a gente falar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A gente está com 3 pensamentos diferentes aqui. Pastor Davi, numa igreja pentecostal, nosso amigo pastor Eudes, numa igreja apostólica, e pastor Enio, de uma igreja reformada. Mas a gente vê que as mensagens são as mesmas, as respostas são as mesmas, porque por mais que cada um tenha um pensamento diferente, mas é combinado sempre naquilo que a gente falou, né? Que é só a Escritura. É verdade. Bom, e a próxima pergunta agora é para o pastor Eudes, né? Pastor Eudes, nos perguntaram aqui, o que temos ainda na igreja que ainda é sombra da reforma? Bom, a igreja hoje, se a gente for olhar nos dias de hoje, ainda existem muitas coisas a serem tratadas, só para confirmar esse o teor, né? Que estão às margens ainda de serem resolvidas e mudadas, não é isso? Isso. Então, assim, a igreja hoje tem muita coisa que, se hoje Martinho Lutero, os pré-reformadores, essa galera toda tivesse aqui perto da gente, eles estariam se descabelando para pregar mais umas novas teses nas portas de algumas igrejas, de alguns templos. Por quê? Os reinos continuam se mantendo. As doutrinas humanas continuam sendo conduzidas. Os reinos particulares, eles continuam sendo estabelecidos. Isso é uma verdade. Nós não podemos nos isentar de tratar a nossa própria carne. Inclusive, eu quero
falar para você que é um católico que está aqui nos ouvindo e acompanhando, talvez você parou diante dessa live achando que nós vamos criticar você. Não. Nós estamos falando de um processo do qual Deus permitiu que acontecesse, mas com todo respeito, nós não queremos machucar você. E talvez hoje alguém esteja nessa defensiva por não conhecer esse processo. E o que o pastor Davi, o pastor Enio aqui, que são mestres para mim nessa área, entendem, vivem isso de forma muito incrível. Estou aqui feliz demais, estou aprendendo mais do que eu achei que ia poder contribuir. Estou recebendo muito mais. Estou igual a rainha de Sabá, né? Foi levar um caminhão e trouxe 2 caminhões, né? Então eu estou nesse ambiente, estou feliz demais. Então, existem muitas coisas que precisam ser tratadas. E eu acredito de verdade que hoje é um tempo em que o Senhor está levantando novos reformadores. E esses reformadores, eles estão sendo ativados pelo Espírito Santo para combater as velhas heresias, para combater os velhos cleros, para combater a velha igreja que insiste. É claro que vai haver uma insistência, porque o diabo não morreu, ele continua trabalhando. E ele atua onde? A palavra diz que ele atua em ambientes celestiais. É aonde se prega a palavra, é aonde se combate o pecado que o inferno está trabalhando. Ele não vai trabalhar no mundo, porque o mundo já é dele. Então, assim, existem muitas coisas, sim, que a reforma é necessária ainda hoje. Nós estamos vivendo um tempo, né, que, inclusive, para falar a verdade, até a própria reforma se tornou uma arma na mão do diabo. Algo que foi instituído pelo Senhor para desativar o inferno e ativar o curso da igreja, hoje se tornou uma poderosa arma de discussão, onde, ao invés, conforme dito aqui, né, pastores com talvez uma linguagem diferente, mas andando para o mesmo lugar, com um pensamento diferente, mas querendo promover a justiça, a alegria e a paz do reino de Deus, a gente está indo para o mesmo lugar, a gente quer promover Então não existe motivo para a gente se quebrar aqui na pancada, voar microfone. Não existe. Aqui existe um motivo de quê? De continuar conduzindo a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que você o conheça, que você saiba quem Ele é. E não trazer um reino particular. Nós fomos chamados para estabelecer o reino de Deus. E quando construímos um reino particular, veja, dos problemas da reforma foi impedir que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Outra treta que me chama muita atenção, desculpa aí usar treta, já saiu, já. Não, pode ficar à vontade, mas aqui cada um. Outra treta que saiu é que assim, a palavra para esses malucos se tornou menor do que a igreja. Ou seja, a palavra de Deus, que é o nosso manual de fé, de conduta, ela perdeu, antes da reforma, a sua eficácia, a sua eficiência, o seu poder, e a igreja, ela queria estar acima desta palavra. Então, assim, nós precisamos olhar hoje para tudo que estamos vivendo como igreja, ou como reino, se eu posso dizer, porque, na verdade, existe o reino de Deus, mas também está claro que existe um reino humano que nós precisamos nos mover na direção de combater. Uma pergunta, né, que assim, acredito que todos estão fazendo, essa aqui não está lá ainda, né, ninguém fez, né, ainda, mas talvez todos estejam se perguntando, será que a igreja, então, no geral, hoje, né, quando nós falamos em igreja, falamos de um modo geral, ela precisa de uma nova reforma? Perguntando a todos os pastores. Pode. Eu posso afirmar que sim. Talvez tenha alguém aí que vai me ouvir e vai, esse pastor está doido. Mano, eu estou doido sim, de verdade, estou loucão. E precisa de uma reforma, sim. E a primeira base dessa reforma é a comunhão. Nós encontramos cristãos que faz questão de puxar o tapete um do outro. Precisa de reforma, porque o nosso reino, ele é movido por comunhão. A palavra diz que um reino dividido não prospera. Aí um tema para a reforma: unidade, comunhão. Né? Lá tinha as indulgências, cobravam-se, faziam não sei das quantas. E o que tem de diferente hoje? Quantos malucos que usam a palavra de Deus porque
Jacó disse, ó, se eu for e voltar com segurança, eu te darei os... Quando tu usa essa mensagem sem ler o contexto para extorquir vida de pessoas que não têm o conhecimento da palavra. Então, o que aconteceu? Tiraram o direito das pessoas de conhecer a palavra. E eles não têm como combater grandes líderes de igreja, porque eles não conhecem a palavra. Eles são conduzidos por um programa de televisão, por um engano. Então, existe sim. Tem igrejas que precisam ser combatidas. Não tenho medo de falar isso. Eu tenho aqui o respaldo da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, se descer um anjo do céu e pregar algo contrário ao que está escrito na Bíblia, ele deve ser tido como anatema, maldito. Benção, hein? Pastor Enio, quer completar, pastor Enio? Tranquilo, pastor Davi, a batata quente, pastor Davi. Não, eu ouvindo aqui o pastor Eudes falando, e eu meditando aqui, que na verdade, quando a gente fala de uma nova reforma, a gente tem que se lembrar que uma das ideias da reforma é que uma igreja reformada, ela deve estar sempre se reformando. Não é voltando, digamos assim, nós não precisamos de postulados novos, nós precisamos voltar às verdades antigas. Porque assim, toda verdade nova que é trazida, ela tem que ter gosto de coisa antiga. E essa semana aí teve um grande líder, entre aspas, da igreja evangélica de São Paulo, né, que eu vi o vídeo essa semana, mas disse que o vídeo já tem alguns dias, postulando que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, na verdade, eu acredito que é a consciência dele perante o evangelho que precisa ser atualizada. Porque o que acontece? O que ele está propondo é o que toda a história da igreja durante 2000 anos combateu, rejeitou, com base nas escrituras sagradas. Então, os 5 pilares lá da reforma protestante, só a fé, só a escritura, só a graça, a Deus toda a glória, precisa ser revisto no sentido de aplicação. Não é verdade? Porque assim, o que a gente vê é justamente o que o pastor Eudes falou. As pessoas criam um monopólio da fé e todos aqueles que estão fora do seu arraial... eu me lembro que eu congreguei 12 anos num grande ministério aqui em São Paulo. E no dia que eu saí dele para congregar com outro irmão amigo, eu fui considerado como um leproso. E isso acontece muito hoje nos grandes círculos evangélicos. Então, você que está dentro de uma grande denominação, não estou criticando a denominação, eu estou criticando o pensamento antibíblico. É o que o pastor falou. Você tem que olhar as outras pessoas das outras igrejas como seus irmãos em Cristo. Então, eu vou até me expressar de outra forma. Eu acho que a gente não precisa de outra reforma, a gente precisa aplicar os princípios que a reforma nos trouxe. Não é verdade? Que pode ser considerado também como uma nova reforma. Né? Precisa rever, né, pastor? Então, o que já foi feito, precisa rever e reaplicar, né? O que está acontecendo hoje, as pessoas não estão, né, vendo o que já foi escrito, né, que são os 5 solas, né? Pode falar, pastor. Eu observo o seguinte, existe, para se fazer um prédio, nós estamos dentro de um prédio. Para se construir esse prédio aqui, um engenheiro fez uma planta. Ele fez um desenho, ele fez um projeto. E registrou esse projeto na prefeitura. E aí seguiu a obra. Para que nós estejamos dentro de um ambiente onde tem uma laje, tem um forro, precisa ter um fundamento. A igreja ela tem um fundamento próprio. Quem fundamentou a igreja foi Deus. Então, assim, nós não precisamos ficar inventando nada. A gente não precisa ficar inventando uma nova versão da Bíblia. A gente não precisa ficar... A missão continua sendo a mesma. E se foge do fundamento, daquilo que o Senhor estabeleceu, tem que ser descartado. Literalmente, velho. Doa em quem doer. Se tem que doer na minha carne, que seja nela. A palavra diz que ela é capaz de fazer uma ferida, mas ela também é capaz de te curar. Então, assim, entenda. Se o fundamento é Cristo, nada depois de Cristo vai ser relevante. Amém. Ai, tem que trazer beleza. Aqui nós combatemos o pecado e amaremos sempre o pecador, assim como Deus. Mas se o pecador não for convencido pelo Espírito Santo e não quer abandonar o seu pecado, não é a Bíblia que tem que ser adequada ao pecado dele ou ao desejo dele de como a igreja deve se comportar. A Bíblia é soberana. Isso é tirar o direito das pessoas de viver a essência de Deus. Então, assim, nós precisamos de uma reforma. E o que me deixa mais indignado, que é uma pessoa que sempre defendeu a reforma. Tinha a minha admiração. E olha, que velho para mim. Duro. Pastor Enio, a gente consegue atualizar uma coisa que não foi a gente que escreveu, como as escrituras?
Na verdade, é impossível, né? A gente não consegue atualizar uma coisa que não fomos nós que criamos. Não é? E outra coisa, se nós formos olhar para nossas Bíblias, já está escrito assim, revista atualizada, né? A gente não precisa atualizar mais nada, entendeu? Então, assim, realmente, eu acho que... Você sabe qual é o grande problema disso tudo? Infelizmente, é a teologia liberal, que se infiltrou nas nossas igrejas, e homens que defendiam, né, boas ideias se renderam à teologia liberal, porque isso é conveniente hoje. O que o pastor está comentando. Isso agrada, isso atrai multidões, entendeu? Então, eu muitas vezes pego todas as minhas convicções e troco por um momento de uma teologia nova, entendeu? A gente tem pastores com teologia liberal, tem outros pastores com teologias estranhas até demais, entendeu? Do que está acontecendo. A gente tem 5 pastores aqui no Brasil que estão na mídia que são aberrações, literalmente são aberrações, entendeu? Colocaram até lá quem vai ganhar o troféu. São 5 aberrações que nós temos no Brasil. E compartilho daquilo que o pastor Eudes comentou. Era um homem que eu assistia os sermões, admirava, mas infelizmente caiu a palavra caiu na desgraça, na realidade, literalmente, né? E hoje é motivo de chacota nas redes sociais, né? Dentro do que o pastor Enio falou, é o conselho de Paulo, de lá de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Ele disse assim: ainda que eu mesmo, ele começou se incluindo, ou um anjo do céu vos traga um outro evangelho, além do que eu vos tenho pregado, vocês chamem ele de anátema. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque esses supostos líderes religiosos, eles estão questionando até a autoridade de Paulo para colocar algumas coisas. Então, assim, muitas das vezes o cara, quando ele... E eu digo isso sempre nas minhas aulas, todo herege, ele é um grande intelectual. Ele é um grande intelectual. Por quê? Porque ele precisa magnetizar as massas através do conhecimento. Não existe herege que não seja um grande intelectual. Então, assim, não se engane, não se engane. Os grandes hereges da história da igreja, e eu estou dando aula disso esse mês, e a gente está falando sobre isso. Quando a gente visita o passado, a gente evita de incorrer nos mesmos erros. E esses caras que estão com essa teologia neoliberalista, né, essa neortodoxia cristã é justamente isso. Eles esqueceram do passado da igreja, esqueceram aonde a igreja tropeçou e errou. E estão cometendo os mesmos erros. Amém, glória a Deus. E você, está gostando? Então manda a sua pergunta, em nome de Jesus. Irmão Hugo, temos ali também mais algumas pessoas também, né, que nos ajudam. O Leandro, lá da Escola de Música, né, Estilo Popular também. Deus abençoe a sua vida aí, Leandro, que tem nos ajudado. E nós temos falado aqui muito sobre a palavra de Deus também. E tem duas escolas maravilhosas que nos ajudam lá também, né? 2 escolas abençoadas que nos ajudam no programa Shekinah, que é a Escola Batista de Fé Reformada do nosso querido pastor Enio Andrade. Eu queria que o pastor Enio Andrade, o diretor, aí uma palavrinha para os nossos amigos aí. Como é que funciona esse curso, pastor? Por gentileza, passa aí para os nossos ouvintes aí como é que funciona, se qualquer um pode vir aqui fazer, ou se tem que ser só da Reformada, como que é? Bem, Hugo, obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade. Então, na realidade, irmãos, o nosso curso tem uma duração de 4 anos, ele é um curso avançado, na realidade. A nossa grade, ela é toda voltada para a teologia reformada, não é? Então, temos as mesmas grades que outros seminários têm, né? Mas a gente sempre foca para a ideia de manter a igreja dentro da reforma. Então, as pessoas que fazem parte do nosso seminário, uma das coisas que ele precisa aprender é que a reforma não foi um momento, a reforma tem que ser duradoura. Então, ela está sempre se reformando. Então, muitas vezes a gente encontra pessoas com ideias que foram contaminadas em outros lugares, e quando eles vêm para o seminário, eles têm o que nós chamamos de conhecer a verdade e ela liberta. Entendeu? Então, assim, ela tem uma duração de 4 anos. Tá? Os alunos, quando saem daqui, eles saem prontos para qualquer faculdade, qualquer bacharelado. Tá bom? A mensalidade é irrisória, né? Um valor de R$40, né, pelo material. Recebe todo o material, certificado no final do ano, está tudo embutido, né, a questão do evento, né, da formação também já está tudo embutido nesse valor. Então, assim, a única diferença nossa para o seminário do pastor Davi, né, é que o nosso foco em todas as nossas matérias é a reforma, é manter as pessoas dentro desse padrão, não é, de não se afastar dos princípios dos 5 solas, não é? Que do pastor Davi é a teologia mais livre
e o foco mais é cristologia em si, né, soterologia, liderança, né? Mas a ideia principal, eu tenho certeza que é a mesma que o pastor Davi, é formar discípulos de Cristo. Acho que a ideia principal é essa aí mesmo. Amém. Essa é a Escola Batista de Fé Reformada. Agora do pastor. Queridos, há alguns anos atrás, nós sentimos a necessidade de treinar obreiros para servir melhor a casa de Deus. E começamos fazendo isso na nossa igreja. E aí começaram a surgir os convites para a gente levar os nossos cursos para outras igrejas. Então a gente trabalha com curso básico, médio e avançado em teologia, focado em formar discípulos parecidos com Jesus. E a gente ensina sobre os 5 solas. A única coisa que eu via, eu estudei em 3 escolas de teologia, eu percebia que não havia um foco em preparar líderes. E eu percebi, eu como pastor, eu sou pastor desde 96. Eu comecei como diácono, tomando conta de uma igreja. Então eu sempre vejo que a maior dificuldade nossa como os líderes é ter outros líderes na igreja. Então eu tento colocar na mentalidade daqueles que vêm ao nosso curso, que a maioria são pastores, são obreiros, de formar outro líder. Então o nosso foco é esse, é formar discípulos parecidos com Jesus, mais centrados em serem líderes. Ou seja, não é colocar para dentro da pessoa o que está fora, é trazer para fora o que já está lá dentro. Esse desejo de servir a Deus, mas focado em fazer outras pessoas também preparadas para fazer a obra de Deus. Amém. Alguém mandou pergunta? A gente vai ver agora as perguntas. O nosso amigo Roberto ali está dando um apoio para a gente, né, Roberto? Está marcando aí as perguntas para nós. Nós vamos começar a ver as perguntas das pessoas que mandaram para a gente, né, pastor Mário? Vamos sortear aquelas perguntas, né? Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Eu posso pegar ele aleatoriamente aqui e mandar, ou o Roberto vai mandar para a gente aí? O Roberto vai mandar a caixinha para nós. Manda para nós. Isso, quero sim. A hora já está avançada. A hora já está avançada. Isso. Vamos lá. Aqui, pastor Mauro, tem as perguntas, a gente vai sortear. E quem é que vai responder a primeira pergunta? Pastor Davi vai responder a primeira pergunta, porque ficou faltando o pastor Davi responder essa última pergunta. Vem essa, Mauro. É isso ou não é, Mauro? Isso. É isso ou não é? Vamos lá, vou pegar aqui, vou sortear aqui. E o pastor Davi também não está podendo ficar. Isso aqui, Mauro. O Mauro vai perguntar. Pastor Davi, Elias Francisco. Olha que benção aí, Elias. Olha só que benção, hein? Elias Francisco, amém? Deus abençoe, irmão Elias. A pergunta dele: o movimento reformado teve maior força em qual país? Rapaz, a sua pergunta é uma pergunta boa, mas vai depender do reformador. Porque assim, a gente conhece a reforma protestante com foco em Martinho Lutero. Só que se você for estudar, você vai ver que a reforma ela abrangeu todo mundo da sua época. Lógico, ela começa com muita força, ela não é que ela tem seu início, até porque a gente tem os pré-reformadores, como John Huss e tantos outros que trabalharam antes de Martinho Lutero. Mas por que ela ganha essa vamos dizer assim, essa notoriedade com Martinho Lutero? Pela atitude dele de ter batido de frente com o sistema, principalmente com o Papa, porque a questão dele principalmente era com o Papa, e ele não ter conseguido calar a boca dele, porque até ele, todos aqueles que se levantavam, a igreja de uma forma ou de outra excomungava e a pessoa desaparecia, tirava a vida da pessoa através do martírio, e ele, quando ele foi excomungado, ele sai e havia todo um plano orquestrado para matar ele. Só que no meio do caminho, o príncipe da Saxônia, que era um dos burgueses que também brigava contra o poder papal e o romanismo, ele sequestra ele, entre aspas, leva ele para um castelo e ali ele dá para ele o codinome de... me fugiu agora. Mas ele dá um codinome para ele e ele começa a escrever e inflamar a Europa. Então eu acredito que a Alemanha, naquele momento, é o centro de todo o movimento. Pode dizer assim que foi onde teve maior força. Só que essa força não ficou só ali. Depois ela caminha por toda a Europa e ela toma conta do mundo. Tanto que tinha uma das perguntas para mim, que não vai dar tempo da gente falar, mas foi perguntado para mim sobre a importância dos puritanos, né? Os puritanos já fazem parte do movimento inglês, que tenta já não reformar mais a igreja católica, mas a igreja anglicana, que era cristã, vamos dizer assim, até protestante, mas ainda trazia um monte de coisa da igreja católica. Então, o movimento puritano, também influenciado por esse movimento de reformadores, eles partem para os Estados Unidos, né, para o novo continente, para fundar um Estado, que é os Estados Unidos, com bases cristãs. Então, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, de tirar objetos religiosos de dentro dos cenários públicos,
É uma coisa muito triste, porque a Carta Magna dos Estados Unidos, que é a Constituição dos Estados Unidos, foi fundamentada nas Escrituras. Está lá escrito que eles queriam iniciar um país com base bíblica e cristã. Né? Então eu acredito que é a Alemanha, mas no seu momento dentro da história. Agora, a nível de Deus, é difícil a gente aquilatar. É difícil a gente dizer. Amém? Está respondida a pergunta, irmão Elias? Respondido aí por irmão Elias, e já lembrando que o Elias, nosso amigo Elias Francisco, já acabou de ganhar uma xícara aqui no nosso sorteio. Foi o primeiro que a gente sorteou aqui, já ganhou uma xícara, né, pastor escolher, Mário? né? Do John Hus tem ou do como Martin escolher. Lutero, né? Martin Lutero, John Hus, quem que é o outro ali, é só o justo virar pela fé. Isso. Esse aqui do né? meio, o pastor Enio pediu para nós sortearmos lá na rádio, né? Na rádio, isso. Então vai ser essa e essa. Isso. E lembrar, né, pastor Mauro, que essas xícaras aqui foram confeccionadas pela loja do nosso querido, da pastora, não, da esposa do pastor Enio Andrade, não é isso, pastor Enio? Você quer falar também sobre a xícara, pastor Enio? Na realidade, né, esse material foi confeccionado pela loja da minha esposa, né? Então a gente fazemos camisetas, a gente faz banner, né? Canecas, né? Então, de repente, se o pessoal estiver interessado aí, depois manda mensagem para o Hugo, ele tem todas as diretrizes lá, tá bom? Amém. Vamos fazer mais uma pergunta, pastor Mauro. Agora quem vai responder essa pergunta é o senhor mesmo, pastor Enio. Se prepara aí. Pastor Enio vai responder a próxima pergunta e o pastor Eudes vai ficar por último, tá bom, pastor Eudes? Que vai ser benção pura. Vamos ver quem que é. Vamos ver quem que fez essa pergunta. Ah, não acredito, pastor Mauro. Aí, ó. E a gente aqui não está mentindo. A gente não pode mentir que a gente é cristão, hein? Quem fez a pergunta foi a Liliana de Oliveira. Minha esposa fez a pergunta, pastor Enio. E ela perguntou aqui, ó. Por que aconteceu? Gente, obrigado mais uma vez. Né? E foi puxada a minha orelha aqui, tá? Então, gente, ó, quem confecciona essas canecas é a Triartes Visuais, né? Procura nas redes sociais, está lá na Triartes Visuais. Tá vendo aí? Tem que saber Puxaram a minha orelha fazer. aqui, tá? Então, vamos lá. Refaz a pergunta para mim aqui. A pergunta foi feita: por que aconteceu esta reforma? Tá. Eu acho que essa pergunta ela tem muito a ver com a resposta lá no início que a gente deu, né? Então, na realidade, foi por problemas religiosos, entendeu? A grande imposição do papado, das indulgências, criou um peso muito grande. Como o pastor Eide estava comentando, eles arrancavam muito dinheiro das pessoas, né? Mas também não foi só por causa do sistema religioso, né? Da questão religiosa, mas foi também por questões políticas, foi por questões sociais, foi por questões econômicas, na realidade. Então, houve um trabalhar, não somente... O principal foi religioso, mas isso trouxe consequências políticas, econômicas, culturais, bem no começo disso aí. Então, acho que um apanhado de tudo, cultura, economia, política e a religião, foi que culminou com a Reforma Protestante. Por isso que, conforme a gente já tinha falado também lá no começo, que a reforma, ela precisa de uma reforma hoje também. Porque do mesmo jeito que estava naquela época, está hoje. Hoje acontece a mesma coisa, na política, na religião e na sociedade também. Por isso, hoje, que vocês responderam, que precisa ter uma nova reforma na igreja. Então, é interessante a gente pensar dessa forma, por quê? Porque uma das questões da Reforma Protestante foi pressionar a política, né? Os políticos daquele tempo, os governadores, a Câmara Municipal dos países, a cuidar das pessoas, entendeu? Então, todas as vezes que a economia, a política saía dos padrões de Deus, os reformadores eles caíam literalmente em cima. Então, nós não temos reformadores dentro da política. A reforma pressionava a política naquele tempo. Infelizmente, hoje nós achamos que nós precisamos estar dentro da política para mudar as coisas. Não, nós precisamos, como igreja, pressionar os políticos a principalmente usar de justiça com a sociedade. Não precisa do pastor Enio ou do pastor Eudes estar dentro da política, ser um candidato para... agora nós vamos mudar. Não. O que nós precisamos é, como igreja, nos impor, literalmente. O que ia acontecer com os reformadores? Toda vez que a política saía do padrão, os reformadores pressionavam os governos a voltarem ao padrão, né, que era de justiça social. Acho que era o grande fator era isso aí. Amém. Só lembrando que o pastor Davi teve que se retirar porque ele precisa trabalhar, né? Mas a gente vamos continuar aqui mais um pouco, depois vamos terminar.
Então, as duas xícaras já foram sorteadas, foram né? sorteadas. Uma Queria falar mais alguma coisa? nosso irmão Elias, né? E outra para nossa irmã Liliane, né? Benção pura, né? Tá vendo? Tá vendo? Eles mandaram Participou as perguntas, né? E e receberam a benção. recebeu. O interessante que o pastor Enio estava falando, é muito fácil de compreender isso, né? Todas as vezes que... Vamos colocar aqui uma linguagem mais fácil. Toda vez que está bagunçado um sistema, exige-se uma reforma. É um exemplo que nós vemos hoje mesmo na política. Quantos estão querendo fazer uma reforma da Constituinte? Porque eles estão achando que está bagunçado lá dentro. Reforma da Previdência, né? Um exemplo. Porque precisa se haver, né? E mesma coisa aconteceu, foi no meio religioso, né? Que, se vermos aí a história, como nós contamos a história aqui, né? Estava praticamente deformado, né? Não era aquela base que os apóstolos tinham deixado, que Jesus tinha deixado. Eles bagunçaram, né, tudo, e houve-se necessidade de uma reforma, né? Amém, pastor Mauro. Vai falar algo, pastor Eudes? Eu quero falar pouco. Por isso que eu estou me controlando. Quando a gente fala de reforma, e sobretudo quando se fala da reforma da igreja, dá-se uma impressão que a igreja de Cristo, ela mudou. Na verdade, a igreja de Cristo, ela continua fundamentada da mesma forma. A quebra, inclusive, da reforma protestante foi de um sistema, não é? Um sistema que foi estabelecido para ofuscar. Então, eu acredito que, de verdade, a igreja, ela está fundamentada no lugar certo, sempre esteve. A ideia e o desejo do inferno é tirar o brilho dessa igreja, tirar a autoridade dela, né? E criar um sistema que parece bom, né? Que, na verdade, engana muitas pessoas. É o que acontece hoje. O que o pastor Enio acabou de falar aqui é o que eu creio que está acontecendo. Tem muita gente por aí afora que fala o seguinte: vote em mim porque eu sou o pastor fulano de tal e eu sou da igreja. Não, você pertence talvez a um sistema, porque a igreja somos todos nós e nós precisamos falar a mesma língua. Tem muitos pastores que vendem a sua igreja por voto. Ele troca os votos da igreja por um favor. Precisa de uma reforma nesse sistema. Se você serve a Deus em uma igreja onde você é dado como moeda de troca a um político, você deveria mudar de igreja. Fazer uma reforma. Precisa de uma reforma. E vou te falar algo mais, talvez pesado, mas eu não consigo ficar quieto, velho. De boa. Olha para a palavra, aplica o que você está vivendo dentro da sua igreja na palavra. E veja se vale a pena estar aí. De verdade. Sabe por quê? Tem muita gente defendendo o que não se deve defender. E o que se deve, uma verdade fundamentada na palavra, o desenho da igreja, nós não temos mais como defender, porque a gente combate corrupção, a gente combate mentira, a Bíblia combate. E aí o pastor Davi estava falando sobre aqueles que servem. Nós fomos chamados para servir. Servir como? Alguns vão servir com a nossa vida. Alguém está preocupado com o prestígio que se tem numa rede social, quantos membros tem, quantos seguidores tem, quantas pessoas tem na minha igreja, quantos likes, e, está ferindo a palavra, você vai perder like. Perca like, velho, perca a sua conta no YouTube, no Facebook, e leve um monte de gente para o céu. Você entende? Então, nós como igreja, como dito aqui pelo pastor Enio, nós precisamos ser a bússola, a direção para os políticos, mas os caras olham para nós e vê voto. Você não é massa de manobra. A reforma foi estabelecida, tirou nós como seres humanos, tirou a gente desse fardo. Os caras deram a vida para que a gente pudesse ler a Bíblia, deram a vida para que a gente pudesse orar adequadamente, conforme diz a palavra. Fizeram um baita esforço, perderam as suas famílias, gente foi morta no fogo, outros foram cortados. Quantas coisas aconteceu com a vida dos nossos irmãos para que a gente volte hoje para o mesmo lugar. E o nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. A gente precisa interiorizar isso. O nosso Deus é o mesmo que operou ontem, é o mesmo que opera hoje, e Ele vai continuar fazendo a sua vontade até que Jesus venha. Amém. Ele vai fazer a nossa vontade até que Jesus venha, pastor Mauro. Pastor Mauro, eu queria, antes de fazer mais uma pergunta, né? Que a gente vai sortear agora o curso de teologia do pastor Davi Alencar, 1 ano e 6 meses. A gente quer mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo aí pelas redes sociais, pastor Mauro. Muita gente nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, né, pastor Mauro? Tem
Dá para você falar o nome das pessoas Pode que estão sim, aqui? temos aqui o Haroldo Rádio Nova São Luís. Olha que É o benção, hein? pastor Haroldo, é o pastor Que Haroldo. benção, glória a Deus. Abraço, pastor Haroldo. Rodrigo Souza está aqui também. Vou falando aqui, irmão. A bênção pura, hein? Alexandre Souza, Gilvan Ferreira, Luiz Abraço. Carlos Oliveira, deve ser o pastor Luiz, né? Deixa eu ver aí se é Luiz ele Carlos mesmo. Oliveira. É ele mesmo, pastor Deus Luiz. abençoe, pastor. Adriano Pereira dos Santos, Antônio Kim, Josi Silva Mendes Silva, Joel Silva Mendes Silva, Elias Francisco, que já está aqui com nós. Que já Bênção pura, ganhou uma xícara aí, abençoado. Elisiane Almeida, Wagner Silva, Mauro Costa, Elias Francisco de novo, Ieda Melo. E a Damela tá aqui com a gente Tá também. aqui com a gente também. A esposa... Vitor Hugo, ó o Vitor Hugo. Ó o Vitor Hugo. O Vitor Hugo tá aí também? De novo, o Boris. Não, o aqui Vitor também. Hugo é o Vitor da igreja aqui do frequenta aqui. O Boris está aqui também, Liliane, Mauro Costa, e um monte de gente aí. Aqui nos ajudando também está o presbítero, né? Presbítero Roberto nos ajudando aqui da Igreja Deus abençoe. Batista de Fé Reformada, sempre aí nos ajudando, né? Ajuda o pastor Enio aí, um dos braços direitos do pastor Enio da Igreja Reformada. Mandar um abraço aí para ele. Muito obrigado aí por ter nos ajudado aí com essa live. Tá de O cameraman, nosso, o irmão dele, o Rogério, também está ali ali na como que a gente chama lá? Na nave. Na nave. Isso, É o irmão da nave. astronauta. A esposa dele também, como que é o nome da esposa dele? Pâmela, que nos ajudou aqui, tirando aqui as nossas fichas aqui. Agradecer a todos que estão aqui fazendo parte daqui dessa live, que, como o pastor Mauro falou, vocês que fazem essa live. Isso mesmo. Vamos ao sorteio aí, né, agora do curso, né, da escola do nosso querido irmão pastor Davi. Né, Tira aí, Escola pastor que- Mauro, vai. Tira aí, Mauro. Tira aí, pastor Mauro. Vai, balança assim, ó. Tem duas, vai. A única pergunta que que é a saiu única- aqui. não, tem mais uma ali, ó. Tem mais uma. Esse vai ganhar o curso e esse vai ganhar o livro. Ó, que manda aqui, nosso irmão Vitor Hugo. É, o Vitor Hugo, ó. Vitor Hugo, ó. Benção pura. Ganhou uma xícara. Não, ganhou o curso. Ele ganhou o curso. Curso. Muitas igrejas se desviaram dos princípios bíblicos. É necessária uma nova reforma? Praticamente nós já respondemos ela, mas é bom. Fala de novo, pastor Enio. O Eus vai responder essa daí. Muitas igrejas se desviaram dos princípios bíblicos. É necessária uma nova reforma? Vamos lá, pastor Enio, o pastor Eudes de novo. De verdade, acho que eu já disse isso aqui várias vezes hoje. É necessário, não talvez uma nova reforma. Como disse o pastor Enio aqui, a reforma é uma sequência. Ela talvez tenha que ser remodelada e ela precisa continuar. Nós precisamos continuar a combater os reinos pessoais. Nós precisamos continuar a combater aquilo que fere a palavra de Deus. Precisamos ser encorajados, precisamos nos posicionar como igreja. Todos os dias nós temos que levantar um combate. Todos os dias precisa lembrar as pessoas que já tem um desenho estabelecido pelo Senhor. Ninguém precisa inventar uma nova igreja, ninguém precisa inventar uma nova palavra. A palavra de Deus, na sua essência, combate o pecado e estabelece o amor. A palavra de Deus, em sua essência, mostra um sacrifício que foi executado lá na cruz do Calvário, alguém que se entregou, que não precisava ter feito, para que muitos tivessem direito de se tornarem filhos de Deus. Então, assim, tem muita gente esperta por aí afora, fazendo uso da palavra de Deus, fazendo uso, talvez, da falta de conhecimento de muitos dos nossos irmãos, de aposentados, de pessoas simples. Tem muito pastor sem vergonha por aí afora, literalmente, não tenho problema de falar isso para você, e se estiver doendo, vai ler a Bíblia, que você precisa melhorar. Não tenho problema de falar isso, falo isso nos cultos, falo isso nas minhas ministrações. Tem muita gente sem vergonha que precisa e deve sair dos púlpitos mentirosos que tem por aí afora. Então, velho, Deus está já estabelecendo, levantando homens, mulheres, profetas para combater você que está fora da posição que determina a palavra do Senhor como ministro. Pastor Enio, quer falar algo sobre isso? Não, eu concordo plenamente com o pastor Eudes estava comentando. Eu só queria colocar um adendo no seguinte: eu acho que a pergunta é: precisa de uma nova reforma? Eu acho que a gente não precisa de uma nova reforma. Nós precisamos voltar aos princípios da reforma. Se nós voltarmos, se a igreja voltar aos princípios da reforma, esses princípios foram dados por Deus, pelo próprio Espírito Santo, para a igreja. Então, se a gente voltar aos princípios da reforma,
entendeu? Nós vamos estar num caminho correto, entendeu? Então, concordo plenamente. Eu acho que não é uma nova reforma, não é reformar, entendeu? É voltar aos princípios que a reforma já foi estabelecida. E essa reforma foi dada por quem? Nós já discutimos que foi pelo próprio Deus. Os princípios foram pelo próprio Deus. Eu acho que, se nós voltarmos aos princípios da reforma que foi estabelecida, eu acho que a gente tem um caminho de luz para a igreja hoje. Esse tema é doído, hein? E se a gente ficar nesse pensamento de que se precisa de uma nova reforma, a gente vai cair naquilo que nós já falamos aqui do pastor lá aqui, que é a atualização, falando sobre a atualização da da Escritura. Sim, eu ouvindo o pastor Enio falando aqui, me vem à memória algo. Quando nós tratamos esse tema, ele é tão complexo que leva a nossa mente para lugares que é até perigoso. Então, assim, falar que nós precisamos de uma nova reforma, porque nós não precisamos mais destravar uma igreja católica. Já foi destravada. Né? Qual foi o alvo dessa reforma? Conduzir o coração e o olhar das pessoas para a palavra, para o desenho, para a origem. Então, assim, hoje o que nós precisamos? Colocar aquilo, o olhar, né, que o Senhor inspirou o coração dos reformadores. É só a palavra, é só a graça, é só Cristo, é voltar para o desenho original. Já foi arquitetado, o engenheiro já fez tudo certinho, nós só somos aqueles que vai contribuir para levantar as paredes ou para levantar o reino, colocar em prática aquilo que já foi dito. E de boa, velho. Então, assim, nós também precisamos tomar um pouco de cuidado, pastor, com isso, né? Porque as pessoas pensam assim, precisa levantar. Não, só precisa levantar pessoas dispostas a olhar para o esforço desses irmãos, desses ilustres, de gente que deu a sua vida para que o povo pudesse novamente ter liberdade de olhar para a palavra, voltar a ler a palavra que foi tirada. Porque o inferno sabe, se tira a palavra do povo, a falta de conhecimento leva à destruição. E quem ganhou foi o Vitor Hugo? Quem ganhou foi o Vitor Hugo. O Vitor Hugo. É o Vitão? Não é o Vitor Hugo ali, não. É outro o Vitor. Já ia estudar com nós, né? Isso. E assim, né, pastor Mauro? O Vitor Hugo, ele ganhou esse curso, mas se ele não puder fazer esse curso, ele pode passar para outra pessoa. O pastor Davi, ele está cedendo esse curso. Então, se ele não puder fazer o curso, ele pode passar para outra pessoa. Esse curso, ele é à distância e ele tem só 2 dias que é presencial, que é 2 vezes na segunda-feira, as 2 segunda-feira, que é a primeira e a última. Então, ele só vai lá para fazer, mas ele pode fazer à distância esse curso. E agora, quem vai ganhar um livro também do nosso pastor Davi Alencar, que o pastor Davi também, ele é escritor, ele tem um livro, que eu não sei agora o nome do livro que ele passou para a gente, eu não me lembro qual que é o livro, é o Wagner Silva. Eu não conheço o Wagner Silva, está aqui nas redes sociais, pastor Wagner. Então, ele que vai ganhar esse livro do pastor Davi. E a pergunta é para quem? Pastor Enio, né, pastor Enio? Pastor Enio. A gente até já falou sobre essa pergunta, mas a gente vai ter que fazer de novo, porque foi ele que fez. Ele pergunta aqui, humanamente falando, quem foi o maior agente da reforma? Eu acredito humanamente que, assim, falando. Só um parênteses aí. Eu acredito que ele está respondendo isso por quê? Porque o pastor Enio já tinha respondido, né? O pastor Enio falou sobre o Espírito Santo, agora ele quer saber sobre humanamente. Bem, obrigado pela pergunta, né, provavelmente é o pastor Wagner, não é? Obrigado pela pergunta. Quando a gente pensa sobre os grandes reformadores, não é? Nós temos muitos reformadores, muita gente importante. Mas quando a gente olha para a história e pela pessoa, nós acreditamos que Calvino tenha sido a maior exposição da reforma. Entendeu? Por que a gente pensa nisso? Porque a questão da reforma, até Calvino, ela ficou muito na Europa. A partir de Calvino é que a reforma, que esses reformadores, eles partem para outros países que não tinham nem sombra de sonho dessa reforma chegar. Né? Então, por exemplo, aqui na Baía de Guanabara, inclusive eles foram mortos aqui na Baía de Guanabara, eles foram mandados para o Brasil por Calvino. Então, quando eles chegaram aqui, a Igreja Católica fez com que eles escrevessem uma declaração de fé, e baseada na declaração de fé, eles decretaram a morte desses homens. E eles trouxeram o protestantismo para o Brasil.
Então, Martim Lutero ele foi muito importante no sentido de dar o grande grito, né? Mas eu acho que a grande expansão ela parte de Calvino, tá? Então, se eu fosse olhar hoje, o maior expoente, né, seria Calvino, porque saiu da Europa, que até então ficou muito na Europa. Então, Calvino fez com que os puritanos, que eram calvinistas, chegaram nos Estados Unidos, chegaram no Brasil, né? Os holandeses, né, que também eram protestantes, chegaram no Rio Grande do Norte, né? Tiveram algumas atitudes muito, infelizmente, tristes, né, que eles fizeram lá. Mas, assim, eu acho que a expansão do protestantismo ele parte a partir de Calvino. Então, se eu fosse olhar, eu colocaria Calvino como o grande expoente da reforma, né? Não nos eximindo de que ele errou, como pessoa, como ser humano, ele errou, né? Teve algumas atitudes tanto políticas, né? Porque, infelizmente, é muito difícil para um homem acertar em tudo, né? Na posição que ele estava. Mas, assim, eu acho que o grande expoente foi Calvino, foi o grande líder que expandiu para fora da Europa a questão do protestantismo. Então, por exemplo, nos grandes países da América do Sul, foram colonizados biblicamente por calvinistas, entendeu? Então, o protestantismo, a Bíblia chegou, na realidade, para nós por causa da grande expansão calvinista que houve. E Calvino começou a preparar homens e mandar para toda a parte do mundo. Porque a ideia de Calvino era aquilo que a gente estava discutindo. O evangelho precisava chegar puro em todo o mundo. Então, acho que por isso que eu consigo olhar para Calvino como a grande expressão da reforma. Amém, glória a Deus. Infelizmente, né, irmão Hugo, nós estamos terminando. O tempo A hora está bem ultrapassada. ultrapassada, nós estamos aí Mas com a dois gente queria pastores. ficar mais. Verdade, pastor. O Eudes queria primeiramente já agradecer pela sua presença, a gente fez o convite, já de antemão se já aceitou esse convite. Pastor Enio, cedeu espaço para a gente, né? Muito Pastor obrigado. Marco, fazer isso aí. Deus abençoe, pastor Enio, pastor Eudes também, tá? Muito obrigado, né, por ter aceitado o convite, ter feito aí. O pastor Davi estivesse aqui também, a gente ia falar a mesma coisa, né? Deus abençoe, né, por ter cedido um pouco do tempo de vocês para estar aí nos ajudando a interpretar, as pessoas entenderem um pouco o que é a reforma, né? Se você quiser falar alguma coisa também da sua igreja, o endereço, os dias dos cultos, pode ficar à vontade, aí é o seu momento. Aí. Manda Amém? brasa. Mexer, né? Eu acho que eu não vou fazer não, porque eu falei tanto aqui que é capaz dos caras irem lá amanhã me bater. Brincadeira, gente. Para mim é um grande prazer poder servir, né? Então, assim como Jesus, eu serei sempre um eterno diácono. E o meu trabalho é servir. Eu quero contribuir. Confesso, falei para vocês, né? Eu tinha um pouco de preocupação de vir aqui para não oferecer um desserviço à igreja. Eu não quero ser base para problemas. Eu quero poder contribuir com o reino de Deus sempre, né? Nós temos, como dito aqui já, talvez uma forma de se mover na direção do propósito de Deus diferente daquilo que o Espírito Santo estabeleceu sobre a vida do pastor Enio, sobre a vida do pastor Davi e os demais líderes, mas nós vamos para o mesmo lugar. Não vai haver um céu para igrejas reformadas, igrejas apostólicas e igrejas pentecostais. Vai haver um único céu. E quem tiver lavado e remido pelo sangue de Jesus vai entrar no mesmo lugar, sentar na mesma mesa, ser servido pelo Senhor. Então, é esse lugar que eu quero estar. Eu sirvo a Deus, estou como pastor na Igreja Apostólica Seiva. Nós estamos aqui na rua Idalina Antunes de Marche, número 46, no Parque Santo Antônio, perto ali do Sátimo, por um tempo, né, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de, daqui a um tempo, mudar de endereço. Não vamos falar sobre isso agora, senão demora. Mas, se você quiser ir lá nos conhecer, os nossos cultos na quarta-feira, às 20 horas, e nos domingos, às 18 horas e às 19 horas. Então, às 17 horas o primeiro culto, e depois até às 18h30, e depois das 19 até às 20h30. Nós só temos esses 3 cultos presenciais. Também temos a transmissão do culto online através do nosso Facebook, do nosso Instagram, e vai ser um grande prazer receber você, né? Mas eu gosto sempre de lembrar, se você serve a Deus em uma igreja, e você tem um pastor, você tem um líder, e essa igreja está funcionando, não vai visitar a minha, velho. Não vai para lá não, cara, porque você precisa servir aonde Deus te chamou. Então, continue honrando o teu pastor, a tua liderança. Vai lá, tá certo? Que vai ser um tempo
precioso também. Fechando aqui a minha fala, eu quero mais uma vez agradecer. Muito obrigado. Foi muito bom Obrigado estar você. aqui. De verdade, eu aprendi muito mais do que talvez tenha ensinado alguma coisa aqui. Saí daqui, ainda bem que não perguntaram para mim, o que você acha desse pastor? Eu falei, eu sou louco, não vou responder nada. Né? Então, que Deus abençoe, né, todos vocês. Lembrando que a reforma nunca foi e nunca será maior do que Cristo. Né? Nunca foi. A reforma nunca terá uma relevância maior do que a palavra de Deus. O contexto dela sempre foi e será elevar os teus olhos para o lugar certo, para Cristo. Então, assim, a reforma não substitui o sacrifício da cruz. Ela mostra de volta, põe o teu olhar no lugar de onde você é curado. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, nem todo mundo é sensato como os que estavam sentados aqui. Se apegam a um processo e ele se torna uma verdade tão extrema que a Bíblia parece que perde o seu valor, o sacrifício parece que perde o seu valor. Leia a palavra do Senhor, porque os reformadores lutaram, trabalharam duro, deram as suas vidas para que você tivesse acesso à palavra do Cristo vivo, que volta em breve. Pastor Enio, suas considerações finais? Bem, gente, obrigado pelo convite, né, do Shekinah Live, né? É uma honra, a gente tem acompanhado sempre a programação do pessoal na rádio, né? E eu sempre falo lá que eu praticamente não acompanho nada de programa religioso, nem na televisão, nem no rádio, não é? Mas eu sempre coloco lá, entendeu? O melhor programa cristão de São Paulo. Ao Mexandai, ao Mexandai. Entendeu? Então eu sempre digo pro pessoal, a gente quer assistir um programa legal, com temas bíblicos e confrontadores, né? Acesse, assista o programa que eles têm no Facebook transmitido, né? Então, assim, muito obrigado, para mim foi uma honra muito grande, né? Estar aqui tanto contribuindo com os irmãos, como cedendo espaço, e todas as vezes que os irmãos quiserem tomar o nosso espaço, vai estar sempre aberto, né? Quero compartilhar daquilo que o pastor Eudes falou. Algumas pessoas me convidam por ser reformado. Pastor, olha, tem um grupo aqui, pastor, entra aqui e nós vamos acabar com as meninas. Eu falei, não, meu irmão, para com essa bobagem, entendeu? Então, eu acho assim, irmãos, aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa. Nunca foi a ideia de Martim Lutero, de Calvino, John Hus, criar uma separação entre pessoas. O grande pensamento era uma divisão do sistema religioso, entendeu? Que é a mesma coisa que nós fazemos, nós combatemos. Faço minhas palavras do pastor Eudes, existem lugares que não são igrejas. Então, se elas não são igrejas, não tem que respeitá-las como igreja, porque são grandes centros comerciais que querem ganhar dinheiro de pessoas, e essas pessoas não merecem o nosso respeito como pastor ou como igreja, não é? Então, nós combatemos isso. O cara eu sempre falo, abre um boteco gospel, põe uma placa, o cara foi ungido com óleo de cozinha e diz que são pastores, mas não passaram pelo crivo que muitas vezes os pastores tiveram que passar, entendeu? Então, assim, pegar aquilo que esses homens fizeram, né? E hoje, colocar no grupo duas divisões para as pessoas se matarem, eu tenho certeza que se Martim Lutero tivesse hoje, uma das coisas que ele combateria era isso aí, né? Então, assim, irmãos, nós não estamos aqui para dividir pentecostais, calvinistas, a ideia não é essa, a ideia é levar a verdade da Bíblia. E é essa verdade que nos liberta. Então, a ideia não é fazer uma reforma, é levar as pessoas a olhar para os princípios que a reforma trouxe, que eram os princípios de Deus, né? Era olhar para Cristo como somente Ele. Tudo que tiver além de Cristo é anátema, entendeu? Se eu disser em qualquer lugar, olha, se você dizimar, você vai ser salvo. Isso é mentira. Quem salva é Cristo, né? Deus, a glória é somente a Ele. Nenhum homem merece a nossa glória, entendeu? Claro, temos que tratar pessoas com honra, isso é uma coisa, mas a glória vai para Deus. E hoje nós temos homens que são glorificados, né? Então, os princípios são esses, né? São 5 solas, e eu acho que se nós colocarmos os 5 solas na verdade em que foi colocada pelos reformadores, eu tenho certeza que as nossas igrejas voltam aos padrões que Deus estabeleceu pelo princípio da reforma, né? Então, mais uma vez, queremos agradecer, né, por ter nos convidado a estar aqui nessa noite. E eu tenho certeza que nós contribuímos
para que alguns irmãos pudessem mudar a mentalidade, né, de como ele enxerga as coisas. E o pastor Eudes, ele comentou uma coisa interessante, e eu vou um pouquinho mais além do que o pastor Eudes falou, né? Nós estamos aqui na rua Guilherme Jerônimo Kosterneck, né, 235, no Jardim Capelinha. Somos uma igreja reformada, a nossa liturgia é muito diferente das outras igrejas, e no sentido de que, de repente, se você quer nos conhecer, venha nos conhecer, né? O pastor Eudes falou assim, mas se você tem um pastor, fica lá. Eu ainda digo mais, entendeu? Se a sua igreja ela não é bíblica, venha nos conhecer. Se a sua igreja ela não é bíblica, venha nos conhecer, sim. Entendeu? Então, eu estou fazendo isso porque, de repente, o pastor Eudes até passou pela cabeça dele, mas não vou falar, não. Se a tua igreja ela é bíblica, entendeu? Se o teu pastor prega a verdade, ok, fica aí. Entendeu? Mas se a tua igreja não é bíblica, meu irmão, venha nos conhecer, sim. Né? Estamos aqui, olha só, estamos aqui todo domingo, tá? 18h30, nós estamos com o nosso culto aqui. Nós temos encontros de orações na nossa sexta-feira, das 10 às 11. Nós estamos aqui de joelhos, 1 hora orando. Né? E nós temos nosso encontro de teologia na terça-feira. Glória a Deus, eis aqui um profeta. É isso mesmo. Eu falei algo e depois acabei não concluindo de forma adequada. Isso. Por quê? Se você vai fazer uma análise e essa igreja, você entendeu, vai na palavra, velho. Aplica o filtro da palavra. Não vai para o que a gente está falando só aqui, não. Leia na Bíblia. Aplica lá. E se você perceber que está fora dos padrões da Bíblia, mano, mete o pé. Cola com nós, vem aqui. Isso aí, pastor. Pastor Mauro também, enfim, aí, ó. Bênção pura. Ele em Socorro, né? Não, ele é do Planalto, ele é do Planalto, é. Né? Ele do Planalto, então, né? Se não é bíblica, meu irmão, ele não acaba não. Ó, deixa eu te falar uma outra coisa. A gente tem tanta coragem do que a gente está falando aqui. Se aquilo que nós estamos falando aqui você não vê acontecer na nossa igreja, você pode cobrar, e tenho certeza que o pastor Enio também. Velho, pode chegar em mim, pastor, o senhor falou e não faz, velho. Vou te ouvir, porque eu falo para o Senhor, no dia que eu estiver ferindo a tua palavra, me arranca da plataforma. No dia que eu estiver ferindo a tua palavra, o desenho da tua igreja, me arranca de lá, porque eu não sou digno de... Já não sou de forma comum, só sou pela misericórdia, o Senhor tem me chamado, mas se eu estiver ferindo a palavra, confronta você a mim. Eu aceito, porque eu não posso ferir a palavra. Então, se tiver alguém ferindo, não fica aí beijando o pé de ninguém, não. Um dos problemas era esse, eu tinha que beijar o pé do Papa. Quantos pastores aí que pedem para os membros beijar o pé deles? Meu Deus, hein? Amém, amém, pastor. Amém. Vamos agradecer também aí o nosso amigo Elias, que está com a gente aqui, cedeu lá as coxinhas para nós, hein, pastor Mauro? Cedeu lá aquelas coxinhas para nós abençoadas. Né, o Elias, a minha esposa está aqui comigo, a Liliana, o meu filho Vitor Hugo, e aí chegou ali o filho do pastor Mauro, Josué, aí, pastor Mauro e a namorada dele. Josué, minha nora. Minha sogra, não, a sogra de Josué, né? Minha nora. Amém, pastor Mauro? A Ju, né? E a minha esposa que deve estar em casa ali também assistindo, né? Deus abençoe a vida dela, ela está também no trabalho lá na igreja. Deus abençoe. E outra, agradecer também a esposa do pastor Enio, a dona Ieda, né, que veio aqui hoje, limpou a igreja, deixou aqui bonitinho, do jeito que está aqui, vocês encontraram aqui. Foi ela que fez sozinho, viu? Ela veio sozinha, eu estava aqui, ela veio aqui sozinho fazer as coisas aqui na igreja. Agradecer a ela, muito obrigado. Né, pastor Mauro, e mais uma vez todos os bastidores, né? Que nos verdade, os bastidores, também, né? Todo mundo é do bastidores que nos ajudou aí. O pastor Davi que foi embora também. Bênção pura. Bom, irmãos, antes de terminar, nós queremos aí, como forma aí de agradecimento, né? Como forma aí de carinho também, nós queremos aí agradecer, né? Essa amizade que nós já temos com o nosso pastor Enio também aí. O pastor Enio tem, graças a Deus, nos ajudado muito na rádio, né? O pastor Eudes também, que é uma pessoa abençoada, maravilhosa, né? Que antes de vir aqui nós já se encontramos com ele lá no Salgados do Elias lá, né? Foi benção pura. Maravilha. Foi benção. E como forma assim de carinho, de agradecimento, nós queremos também oferecer um presente para eles, né, amor? Verdade, um presente maravilhoso aí do programa Shekinah. Pastor Mauro, pode ficar. Amém. Aí pastor Davi já foi adiantado, já levou dele. Pastor Davi já levou dele adiantado. Pensei que nós íamos dividir, o pastor Davi vai dar para mim. O mais pequeno aqui é do pastor, né? Do pastor Enio. Ó, se rapa o número aí, já viu, hein? Esse é do pastor Eudes. E essa é do pastor Enio. Amém. É verdade, é verdade. O que pedido mesmo. Deus abençoe.
Isso é como forma aí de carinho, de agradecimento. E queremos ver vocês usando, hein? Queremos ver vocês usando, tá bom? Amém. Então, pastor Mauro, agradecer também a presença do pastor Mauro, que veio, Amém, veio de longe, hein, pastor? Eu falei que lá de onde que ele mora, lá é longe, lá no Grajaú, lá. Aqui tá chovendo, lá tá sol, aqui tá chovendo. É um lugar E diferente. agradecer ao Hugo também, Hugo. Obrigadão também por ter tirado seu dia de folga também para nós fazermos essa live maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Vamos já em nossa live. Roberto, Rogério, em nome de Jesus, aí agradeço a todos que estão aí até agora. Amém, pastor Mauro? Fiquem na paz em nome de Jesus. Vamos fazer Amém. uma oração, né, para terminar? Vamos fazer oração. Podemos orar então? Vamos orar. Pastor? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui na presença do Senhor. Unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, Senhor, respeitando, Senhor, os pontos de vista, meu Pai, de cada um dos teus servos que aqui se encontram. Obrigado pelas vidas também que estão aí nos assistindo, Senhor, através desta live, que cada um aí, Senhor, possa ter compreendido, Senhor, o sentido da reforma protestante. Abençoe a cada um, Senhor, e que a tua igreja sempre venha a crescer, unida, em comunhão, em amor, na presença do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, Fiquem na amém paz. e amém.